Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores da nossa língua para entender algo que é, olha, fascinante. A arquitetura das palavras. É como se a gente fosse descobrir a planta baixa do português, sabe? Para revelar a lógica por trás de como cada termo é construído. Já parou para pensar de onde vêm palavras que usamos todos os dias? Palavras como, por exemplo, planalto ou televisão. Elas parecem simples, né? Mas na verdade escondem uma história de criação muito interessante. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá. A criação de palavras não acontece por acaso, de forma aleatória. Existe todo um sistema, quase como um conjunto de ferramentas que a língua portuguesa usa para gerar novos termos de um jeito organizado e lógico. E essas ferramentas basicamente se dividem em três processos principais. Dá para pensar neles como os grandes pilares da construção do nosso vocabulário: derivação, composição e hibridismo. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Começando pela derivação, que é, de longe, o processo mais comum que a gente tem. A ideia aqui é bem simples. A gente pega uma palavra base, um único alicerce, e a partir dele constrói várias outras. Falando de um jeito mais técnico, a derivação cria uma palavra nova a partir de um único radical, sabe? A gente vai adicionando pequenas peças no começo, que chamamos de prefixos, ou no final, que são sufixos. Essa tabela aqui funciona como um mapa dos vários tipos de derivação. Temos desde umas adições bem simples, como em desleal ou felizmente, até uns casos um pouco mais complexos. Para a gente ver essa lógica em ação, vamos analisar um dos casos mais curiosos, a derivação parasintética. Vamos pegar a palavra envelhecer. Olhando rápido, ela parece ter um prefixo, o "en", e um sufixo, o "er". Mas a pergunta é, será que eles funcionam de forma independente? Vamos fazer um teste para descobrir. Primeiro vamos tirar só o prefixo "en". O que sobra? Velhecer. Agora, essa palavra existe no nosso vocabulário? Não, né? Velhecer não existe. Então essa primeira tentativa já mostra que o sufixo parece que não consegue se virar sozinho ali. Ok, vamos para o segundo teste. E se a gente fizer o contrário e remover o sufixo "é"? A gente fica com envelher. A mesma coisa, envelher não é uma palavra que existe em português. A segunda tentativa também falhou, o que prova que o prefixo também não se sustenta sem o sufixo. Então, a conclusão é bem clara. O ponto-chave aqui é a simultaneidade. Na palavra envelhecer, o prefixo e o sufixo são inseparáveis, como se fosse uma dupla que precisa ser adicionada ao mesmo tempo. E é exatamente essa interdependência que define a tal da derivação parasintética. Agora vamos para a nossa segunda grande ferramenta, a composição. Se a derivação era sobre construir em cima de uma base única, a composição é como juntar duas ou mais estruturas que já existem para criar algo totalmente novo. Ou seja, o processo de composição pega duas ou mais palavras que já existem, une elas e forma uma terceira palavra com um significado completamente novo, um significado próprio. E essa união pode acontecer de duas formas bem distintas. Na justaposição, as palavras se juntam, ficam lado a lado, intactas, sem perder nenhum som, como em guarda-chuva. Já na aglutinação, a fusão é mais intensa e acaba rolando uma perda de sons. Como em planalto, por exemplo, é a fusão de plano mais alto. O O de plano simplesmente some no processo. A mesma coisa acontece com vinagre, que vem da união de vinho com acre. E finalmente chegamos ao nosso terceiro e último processo, o hibridismo. Dá para a gente pensar nele como uma espécie de colaboração internacional na hora de criar palavras, misturando origens diferentes. O hibridismo acontece quando a gente forma uma palavra nova combinando elementos que vêm de idiomas distintos, como grego e latim, por exemplo. E olha, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Palavras do nosso dia a dia são verdadeiras misturas. Automóvel junta o grego auto, que significa por si mesmo, com o latim mobilis, que é móvel. E a própria televisão, que a gente usa tanto, vem da união do grego tele, que quer dizer distância, com o latim visio, que é visão. Ou seja, uma visão à distância. Faz todo sentido, né? Certo, agora que a gente já viu as três ferramentas, como é que a gente pode usar isso para identificar a origem de qualquer palavra? Bom, existe um método, um passo a passo bem simples. Funciona como um checklist, bem direto. Primeiro, a gente observa, a palavra tem um único radical com umas pecinhas adicionadas? Se a resposta for sim, é derivação. Se não for, a gente pergunta, é a junção de duas palavras inteiras? Então, é composição. E por fim, se os componentes vêm de idiomas diferentes, aí, sem dúvida, temos um hibridismo.
Mas por que tudo isso importa, afinal? Porque entender esses mecanismos não é só um exercício de gramática, não. É uma forma de dominar a riqueza e a flexibilidade da nossa língua. Conhecer esses processos de formação é a chave, não só para ampliar o vocabulário, mas também para ler e escrever com mais precisão, sabe? É apreciar a verdadeira elegância e a engenharia que existe por trás do português. Então fica aqui a reflexão. Agora que a gente tem essas ferramentas, que outras palavras do nosso dia a dia podemos desmontar para descobrir a origem delas? A língua portuguesa é um campo imenso e fascinante para ser explorado.